Facebook estão aí para divulgar o Espiritismo. Nós já estamos aí no Facebook. Boa noite a todos. Aqui da Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e também do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. E na noite de hoje, como sempre, toda quarta-feira, nós temos a presença aí do nosso irmão Fábio Dionísio, lá de São Paulo, que vai continuar falando sobre a espiritualidade e a saúde, né? A cura da alma, inclusive um livro, Medicina do Além, que ele lançou e com certeza traz ensinamentos maravilhosos. Mas como nós somos um programa espírita e uma rádio espírita, nós temos que pedir a autorização. E a autorização aqui é a prece, é a oração. E nós resolvemos pensar aqui do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Coletaria de Preces Espíritas, a prece pelo anjo guardião, né? O item 14, e os espíritos nos falam, nos induzem a conversar com o nosso anjo guardião, que a gente muitas vezes esquece de conversar com esse amigo de todas as horas. E os espíritos nos falam assim: espíritos bem-amados, anjos guardiões, que com a permissão de Deus, pela infinita misericórdia, velais sobre os homens, sedes nossos protetores nas provas da vida terrena. Dai-nos a força, coragem e resignação. Inspira-nos tudo o que é bom e deteis no declive do mal, que a vossa bondade influencie nos perenes, na penetração da alma. Fazeis sintamos que um amigo devotado está ao nosso lado e que vê os nossos sofrimentos e partilha das nossas alegrias. E tu, meu bom anjo, não me abandoneis. Necessito da tua proteção para suportar com fé e amor as provas que praze a Deus me enviar. Então, depois dessa prece, nós vamos pedir a Elizabeth e Vanessa que possa fazer um ponto da leitura introdutória, que está no livro Caminho Espírita. No livro Caminho Espírita, no seu item 7, não perca. Não perca a esperança, há milhões de pessoas aguardando os recursos de que você já dispõe. Não perca o bom humor, em qualquer acesso de irritação, há sempre um suicidiozinho no campo de suas forças. Não perca a tolerância. É muita gente a tolerar você naquilo que você ainda tem de indesejável. Não perca a serenidade. O problema pode não ser assim tão difícil quanto você pensa. Não perca a humildade. Além da planície surge a montanha e depois da montanha aparece o horizonte infinito. Não perca o estudo. A própria morte é a lição. Não perca a oportunidade de servir aos semelhantes. Hoje e amanhã você precisará de concurso alheio. Não perca tempo. Os dias voltam, mas os minutos são outros. Não perca a paciência. Recorde a paciência inesgotável de Deus. André Luiz. Muito bem, depois desse não perca, nós vamos agora para o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. É assim que está escrito. O dom de curar, já que a gente vai falar sobre medicina da alma, e aí Kardec pinça lá de Mateus 10:8, uma fala de Jesus: restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Seu menino, seu Fábio, a medicina da alma é gratuitamente, como manda Jesus, dai gratuitamente o que gratuitamente
recebesse, como está aí no Evangelho do Cristo? Nada mais apropriado para hoje e para as coisas que eu andei falando com você antes, né? Aqueles probleminhas que eu comentei, né? Lógico, lógico. Você estava falando de instituições que nós somos esquecidos, e é verdade. Nós somos esquecidos até pelo povo que acha que a gente sobrevive de ar, né? De ar. Na verdade, a gente faz todo o trabalho e deve fazer todo o trabalho de graça. Jesus mandou isso, é ordem dele, e foi uma ordem muito sábia, e porque toda vez que a gente tem dons, qualquer que sejam os dons recebidos de Deus, esses dons foram dados para que a gente os dê também, né? E essa parte da cura, pelo menos nas instituições espíritas que seguem Jesus, porque tem muito centro espírita que Jesus anda meio abandonado, né? Anda meio abandonado. Amigo, se fosse só Jesus, eu dava um jeito. É que Jesus e Kardec, os dois juntos, são grandes desconhecidos, muitas vezes, Mas vamos trabalhando aí, né? Mas como a gente trabalha com espíritos, e a gente está alinhado com Kardec, e procura seguir Jesus, nós damos de graça o que de graça recebemos. Eu vejo pelo médium, pelo nosso querido Edson Barbosa de Souza, 35 anos na atividade pública, nunca recebeu nada e nem quer receber absolutamente nada, e vive com as suas dificuldades extremas aí, porque é só doação, né? Só doação. Doação, doação, doação. E ele faz de coração, né? Não é que isso seja um peso para ele, né? Mas ele vive com as dificuldades extremas dele por não poder justamente dispor de mais tempo, inclusive para a vida mundana, que é a vida do apego, né? A vida ligada à parte material. E hoje eu trouxe um outro capítulo que faz parte desse livro Medicina do Além, que foi escrito a pedido da espiritualidade, do nosso benfeitor, Dr. Arthur Neiva, que tem a participação do Edson Barbosa de Souza, né? E eu queria que você andasse 2 charts, por favor. Vai, Tavares, 2 charts, por favor. Peraí, é que deu um probleminha aqui, deixa eu... Pronto. Esse aí? Ele ainda não veio, ainda não compartilhou. Peraí, calma. Aí, nós falamos tanto desse homem, tá aí a foto dele. Tá aí a foto desse homem. Nesse momento, ele está fazendo as psicografias com as orientações, o receituário, que a gente chama, né? Essa é a fase do receituário do nosso trabalho. O trabalho que ele realiza, essa é uma das mediunidades que ele tem, que é da psicografia mecânica, né? Então, já falamos tanto dele, eu quis mostrar a foto dele. Agora, se você puder ir um pouquinho mais um para frente. Essa é da nossa mentora, ela não é necessariamente a responsável pelo cheiro, mas é a grã-chefe, né? Ou seja, nosso benfeitor, ele responde à irmã Sheila. A irmã Sheila que tem o hospital espiritual em Alvorada Nova, e o Carbar, que é o governador dessa cidade espiritual. Hoje eu queria mostrar umas fotos deles, né? Carbar, que é muito conhecido principalmente aqui no Sul, né? Carioca, que enterrou, digamos assim, todos os seus esforços lá em Matão, e de Matão ele criou uma obra gigantesca, né? Assim como Santo Agostinho, outro dia eu disse que criou uma obra gigantesca lá na Argélia. Aqui tá, pode ir mais um, a cidade espiritual de Alvorada Nova, onde está o se é que vocês devem enxergar, é o Hospital de Sheila. Nós, do Recanto de Luz Irmã Sheila, estamos ligados a esse hospital,
né? E na frente desse hospital, aí não está mostrando, mas tem um prédio que é o núcleo do desenvolvimento da medicina espiritual. Esse é o Hospital de Sheila. Na frente desse prédio tem um núcleo de desenvolvimento da medicina do além, que é a medicina que eles usam no hospital e a medicina que eles usam conosco, pelo menos aqui no Recanto de Luz Irmã Sheila. Mas muitos grupos estão ligados a esse hospital. Casa de Repouso, mas é carinhosamente conhecida como Hospital de Sheila. Mais um, por favor. Eu já tinha comentado, acho, da entrada, né? Ou seja, praticamente ninguém tem a permissão de visitar os doentes. Eles são recebidos nesse salão de visitas, como eu já tinha feito esse comentário, acho que num programa anterior. E eu queria mais um na frente. Meu tema hoje é um pouquinho diferente desses daí. Mais um. Mais um. Pronto, porque nós adoecemos, né? Na realidade, eu tinha começado outro dia falando do motivo pela qual a gente adoece, né? Por causa do poder da mente. A mente que é doentia. A doença surge porque a nossa mente é doentia. Ela é doentia em termos de pensamentos, como eu comentei, em termos de sentimentos, emoções, todas elas bagunçadas, usando uma expressão do Emmanuel, destrambelhadas, né? E também em função dos nossos remorsos, né? A questão da culpa, né? Então, o papel do nosso psiquismo é enorme em termos de doença. Mas eu queria andasse o próximo chart, porque é daí que realmente eu começo o tema de hoje. Eu queria falar um pouquinho sobre as doenças, sobre o ponto de vista espiritual. Não é sobre o ponto de vista médico, é sobre o ponto de vista espiritual, a origem espiritual das nossas doenças. Eu fiz uma classificação e da mesma forma como os espíritos disseram, não, volta, tipos de doença. Pode ficar nesse chart, eu vou parar aí, na realidade. E essa classificação, como dizem os espíritos para Kardec, toda classificação é subjetiva, mas ela serve para os meus propósitos. Existem alguns overlaps, né? Algumas coisas elas se sobrepõem, mas nós temos coisas muito estanques que precisam ser comentadas. Em primeiro lugar, nem toda doença é kármica. Eu comentei que o espírito adora essa história da doença kármica, né? Eu estou aqui pagando porque eu picotei meu pai na outra reencarnação. Eu estou aqui porque eu botei não sei o que, fogo não sei aonde, e agora eu estou com fogo selvagem, ou alguma coisa assim. Se bem que uma das razões do fogo selvagem é o remorso, né? O remorso totalmente destrambelhado que desequilibra o espírito. Então, eu queria, na realidade, comentar um pouco sobre isso para desmistificar e também para ver como é que é complexo, mesmo a questão dos tratamentos. Eu vou começar pela 10ª, porque eu sempre acabo esquecendo de falar sobre a 10ª, né? Que é doenças provocadas nessa reencarnação, né? Eu comentei num programa anterior que 50% das doenças não estavam previstas no programa reencarnatório e foram provocadas por nós e muito provavelmente serão tratadas pela espiritualidade para que a gente dê continuidade ao nosso programa reencarnatório, né? Elas podem ser provocadas consciente ou inconscientemente. Tem aquelas que são provocadas porque nós somos irascíveis, nós somos emocionalmente instáveis, nós temos também os nossos remorsos de agora, não do passado, mas de agora. Temos as mágoas que nós não conseguimos coordená-las, né? Sublimá-las, as mágoas que podem gerar miomas, as mágoas que geram
uma depressão do sistema imunológico, as mágoas que podem redundar num câncer de longo prazo, né, as mágoas de longo prazo, né? Então, são doenças que, na verdade, nós provocamos agora em função de como nós somos, né? Os excessos, por exemplo, né? Se eu fico comendo coisas que eu não devo, ao longo do tempo, isso vai se acumulando e vai acabar criando problemas de saúde, degenerências e assim por diante. Quantas pessoas não adoecem pelos excessos que cometem? E tem também aquelas doenças que são provocadas em função do meio em que a gente vive. Por exemplo, a comida envenenada, que a gente come de muita industrialização. Eu não digo que toda comida industrializada é um veneno, mas se a gente realmente ou pensar no estágio evolutivo do ser humano, a gente sabe que tem muita coisa que, na verdade, não é levada a séria, né? É só lembrar daquele episódio da carne, né? É só lembrar do episódio da carne para a gente ver como muitas coisas acabam nos prejudicando e são de agora, né? São coisas que acontecem agora. Então, com exceção dessas, nós vamos agora para as outras. E eu vou para a 11ª. Eu vou começar do fundo de propósito, para poder falar um pouquinho delas também. Temos aquelas que são chamamento espiritual. A gente sabe que quando vem para a carne, vem para a reencarnação, a gente vai lidar com um problema sério, que é a matéria. A matéria, ela em si, ela provoca, por uma questão de eletromagnetismo, uma atração muito forte, né? A gente fala, né, que a carne é fraca. Na verdade, a matéria tem uma vibração, uma densidade eletromagnética muito baixa. Isso acaba deprimindo nós, como espíritos, né? Nós sofremos um processo de depressão vibracional, e que isso se reflete mesmo, né? São as dificuldades, por exemplo, que um espírito como Karbar Schutel teve no começo da reencarnação, as dificuldades que São Francisco teve, que eu comentei, as dificuldades que Santo Agostinho teve, e se eles são o que são, e tiveram, principalmente, até afirmarem sua posição espiritual nesse mundo, imagina a gente, que a gente é comum, né? Somos seres comuns em comparação a eles. Então, nós temos a questão da atração da matéria. E, muitas vezes, por mérito, nós pedimos uma doença e conseguimos, para o chamamento, porque nós somos obrigados a refletir, porque a dor nos faz refletir, né? A dor faz duas coisas, tem dois extremos, a rebeldia, a revolta, ou então nos arremete para tentar entender a origem da dor, né? Então, muitos espíritos que têm missão, têm trabalho, pedem uma doença para um chamamento espiritual, para acordarem num determinado momento importante, numa fase da vida. E essas são doenças que você consegue por mérito, porque se você não tivesse mérito, você não teria, não receberia isso. Eu gosto de falar um pouco sobre isso, porque no mundo espírita, nós temos essa história do mérito, não mérito, karma. Toda vez que a gente adoece, parece que é uma coisa ruim, e não necessariamente é ruim. Muitas delas foram solicitadas por nós mesmos, e muitas delas têm um papel importantíssimo em nossas vidas, né? E aí vamos para a 12ª, que são as doenças que nós solicitamos para nos proteger. Se eu tenho um determinado vício, que eu carrego já algumas reencarnações, vamos imaginar que eu tenho o vício do fumo. Eu sempre falo do álcool, mas vamos imaginar que eu carrego essa compulsividade pelo fumo. E eu posso vir com problemas pulmonares decorrentes de ter fumado muito em outras reencarnações, né? Depois eu vou explicar por quê. Mas eu posso pedir uma deficiência pulmonar
ou dos brônquios, né, para que eu não tenha possibilidade de fumar e tenha que me frear num vício que está latente aí numa outra reencarnação, né? E tem a história também daquilo que eu fiz em outras reencarnações, né? Ou seja, mas o que eu queria antes disso explicar um pouquinho como é que isso se reflete no perispírito, né? Na quarta-feira passada eu comentei que o perispírito é o modelo organizador biológico do corpo físico, assim como o corpo mental é o modelo organizador biológico do perispírito, né? Mas existe, na realidade, uma inter-relação. Da mesma forma como o perispírito comanda o corpo também reflete no perispírito, né? Não é uma coisa só de desce, sobe e desce, né? Está em cima, vai para baixo. Na realidade, o corpo físico acaba influenciando na tessitura do corpo espiritual, né? Então, vamos imaginar que eu cometa excessos físicos. Esses excessos físicos, eles não só me prejudicam o funcionamento do organismo, mas eles acabam criando problemas no perispírito, na tessitura do perispírito, que ficam registrados lá, né? Assim como eu comentei que, por exemplo, o câncer começa no perispírito e desce para o corpo físico, as coisas erradas que nós fazemos no corpo físico se refletem no perispírito. A mesma coisa a gente já sabe que ocorre, por exemplo, para fazer um paralelo, uma analogia, com o uso de remédios, né? A espiritualidade, outro dia, já faz alguns meses, talvez alguns anos, né? O Dr. Xavier, que é o Dr. Evandro Chagas, ele fez um comentário para as pessoas, eu ouvi esse comentário, né? Ele disse que quem faz quimioterapia não está somente afetando o corpo físico, ou seja, não está apenas matando células do corpo físico, também está provocando danos no corpo perispiritual. Danos no sentido, a quimioterapia é muito útil, não estou dizendo que não seja, mas por isso que é importante a quimioterapia, ela deve ser feita, mas ela também acaba criando problemas no perispírito, né? Tem isso, inclusive, num livro, nesse livro Medicina do Além, tem um capítulo que, na realidade, não é meu, é uma palestra que o espírito fez através do Edson Barbosa, era uma quarta-feira, o Edson levantou incorporado e ele fez uma palestra de uns 20 minutos, explicando a origem do câncer, né? Então, ele disse isso nessa palestra lá, 2011, acho que foi 2011, nessa época do início do Sheila, do Recanto de Luz Irmã Sheila. Então, ele explicou que a químio, nessa ocasião ele não falou isso, mas ele falou que as doenças começam no perispírito. Quando você tem um câncer, na realidade, você não tem só um problema no corpo físico, você tem um problema no corpo perispiritual, por isso que o tratamento é feito no corpo físico, é feito no corpo espiritual. Mas é um caminho de ida e volta. Os remédios influenciam no perispírito. A gente sabe que é uma questão, inclusive, de magnetismo que ocorre, né? Magnetismo no sentido dos conteúdos magnéticos dos remédios. Eles têm um efeito sobre as células do perispírito, né? Isso já é bastante conhecido pela classe médica ligada ao espiritismo, né? Associação Médica Espírita. Então, por exemplo, existem doenças que eu provoco, eu estou falando da número 9, são doenças que eu provoquei em outras reencarnações pelos excessos que eu tive. E elas ficaram no perispírito, estão no perispírito, você desencarna, vai para o mundo espiritual, por uma série de motivos que estão ligados a necessidades, muitas vezes, de aprendizado, você volta com elas. Tem um hospital espiritual, eu comentei. Muitas doenças são tratadas e curadas nesse hospital espiritual. Os espíritos são tratados, os espíritos passam por tratamentos. Não só no Sheila, mas como passam aqui no Recanto de Luz,
passam no MAP, passam em Embu, passam em Franca, Coberbel, passam em Natal e assim por diante. Está cheio de centros espíritas que fazem tratamentos, né? Então, tem espíritos que são tratados nos hospitais espirituais que estão nessas instituições. Mas nem todo mundo é curado. Porque se eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se eu tenho o vício do fumo e desencarnei 3 vezes com prejuízos, eu preciso, na verdade, me educar. Se eu tiver o meu perispírito tratado, limpo, 0 bala e voltar para cá, eu tenho tudo para retornar ao vício, né? Então, o perispírito, ele volta com sequelas correspondentes às áreas que foram afetadas. Por exemplo, se eu fumava muito, os brônquios, os pulmões, coisas desse tipo. Então, tudo que está relacionado com as vias respiratórias. E se eu não for curado no mundo espiritual, eu vou trazer isso para o mundo novamente na reencarnação. Então, são doenças que foram provocadas em outras encarnações e que elas voltaram nessa encarnação para que eu me eduque. Eu poderia falar o exemplo do alcoolismo, a pessoa que é alcoólatra pode voltar com idiotia, né? Está no nosso livro, né? No livro Medicina do Além, lá que o Edson participou, mas está no livro Leis de Amor do Emmanuel. O Leis de Amor do Emmanuel, que eu capturei a parte importante para o meu livro, ele fala claramente, ele faz uma relação das doenças físicas com as possibilidades das origens. Por exemplo, alcoolismo, nós podemos ter a idiotia, podemos ter problemas nas regiões gástricas e assim por diante, ulcerações, tem uma série de coisas. Assim como, por exemplo, as impotencialidades sexuais podem estar atreladas com esse... Podem, podem, né? Porque, depois vão ficar dizendo, Fábio disse que quem é impotente é porque abusou em outra reencarnação. Né? Porque a gente sabe muito bem que as pessoas gostam de colocar as palavras nas nossas bocas, né? É uma tendência humana. Então, podem os problemas sexuais terem sido gerados por excessos cometidos em outras reencarnações, assim como excessos alimentares, excessos do uso da língua, né? Ou da vista, a vista que enxerga os defeitos, né? Tem um item muito interessante do Emmanuel, que ele comenta a respeito das pessoas que nascem estrábicas. As pessoas que nascem estrábicas pode ter sido, porque elas usavam a visão para enxergar somente as coisas ruins nos outros, né? Enxergar coisas ruins nos outros. Assim como muitos mudos não falam, porque podem ter falado um bocado mal das pessoas. Aliás, se a gente fizer um paralelo da quantidade de calúnia, injúria e coisas ruins que as pessoas falam dos outros, eu acho que a próxima reencarnação a maioria vai ser mudo, né? Porque nós não vamos ter uma língua por causa disso, né? A língua é a pior arma, é a arma mais afiada que o ser humano tem, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com nossos olhos, que ficam enxergando o que os outros fazem de errado, só enxergam o que os outros fazem de errado, e com essa língua, que Deus deu uma só, e ainda colocou dentro da boca. E para proteger mais ainda, colocou os dentes na frente. Né? A gente tem que olhar o nosso corpo humano e ver quais são os sinais. Né? A gente adora sinais, né? Adora os sinais. 2 ouvidos para ouvir mais e aprender mais. 2 olhos para estudar mais, enxergar as coisas corretas que tem que fazer. E uma boca só para deixar ela com a boca fechada, né? Hoje é um dia muito importante, eu lembro do Chico, né? 8 de julho, a primeira psicografia, e o Emmanuel falava, né? Coloca água na língua quando ela estiver estremecendo, assim, quando ela estiver meio agitada, turbulenta, né? Bom, então vamos agora às doenças autopunitivas. São doenças em que o espírito se pune, né?
Por exemplo, pode, hein? Novamente, pode. Nós sabemos que o ser humano tem mais de 80 oncogenes, genes que estão ligados ao câncer. A maioria deles não vão se expressar durante nossa encarnação. Não quer dizer que todo mundo tenha os 80. Nós temos vários, alguns não têm nenhum, algumas têm vários, outras pessoas têm um só oncogene, mas existem já classificados mais de 80 oncogenes. A mãe que teve câncer, que tem um oncogene, ela pode não ter tido câncer, mas a mãe que tem um oncogene do câncer de mama pode não expressar. As filhas todas têm. E algumas filhas podem ter o câncer de mama e outras filhas podem não ter o câncer de mama. O que determina ter ou não ter? Pode ser desequilíbrio do espírito. Nós sabemos, através de André Luiz, que nós somos capazes de emitir raios tão poderosos como o raio-x e o raio ultravioleta, e esses raios chegam, segundo a descrição do André Luiz, chegam ao citoplasma, do citoplasma vão para o núcleo da célula, do núcleo da célula atingem, acabam bombardeando os genes. Então, um gene pode degenerar em função desses raios que nós emitimos, esses raios mentais tão poderosos que nós emitimos, né? Esses raios também podem ser, não raios, mas podem ser ordens que o espírito dá para se punir, né? Existe um caso que é o clássico que eu gosto de comentar, de um tratamento foi realizado no CELD, lá no Rio de Janeiro, né? É comentado num livro, agora eu não lembro o nome, eu estava até vendo aqui nos meus livros, é um livro de instruções básicas que o CELD tem, o primeiro volume, segundo volume, e ele comenta, eu vou terminar só esse assunto, depois eu vejo a pergunta. Ele comenta de um rapaz que chegava com o braço totalmente despencado, né? Que ele não conseguia mexer no braço direito. E era curado, saía do CELD em ordem. Aí voltava no retorno seguinte com o braço de novo do mesmo jeito. Aí perguntaram para o espírito por que eles não conseguiam curar. Ou seja, curavam, mas por que voltava? E o espírito falou, né? O Baltazar falou, porque, na verdade, ele está se punindo. Ele tem tanto medo de cometer erros usando o mesmo braço que ele fez atrocidades no passado, que ele mesmo se pune, né? Agora que eu comentei das autopunitivas, como o câncer gerado porque eu dou ordem para ter o câncer, como as coisas que eu acabo gerando no meu corpo para me punir, agora pode sair a pergunta aí. Muito bem. Mas não vai sair, não vai chegar, né? Vai chegar agora. Sérgio de Pium, me fale sobre aquela cama do início do PowerPoint. Eu acho que eu já ouvi esse nome, Sérgio de Pium, acho que todas as palestras. É um grande companheiro. Eu quero o WhatsApp dele. Pronto. A cama do início do PowerPoint. Que cama é essa? Aquela cama está no hospital de Alvorada Nova, é uma cama totalmente monitorizada. E tem uma cama que aqui, acompanha... É para trás, é? Tem, sim. Essa daí? Aí, tá aí. Essa cama é totalmente monitorizada. Ela foi desenhada, acho que na década de 60. Eu fico imaginando o que tem agora lá, né? Mas isso foi o que Carbar deixou que o Abel Glasser o Abel Glasser e a equipe dele registrasse a respeito do Hospital de Sheila. É uma cama que faz terapia, ou seja, ele faz tratamento e, ao mesmo tempo, monitora clinicamente o paciente. O paciente é um espírito desencarnado ou um espírito encarnado em desdobramento que é levado para o Hospital de Sheila para tratamento lá. Deixa eu agora fazer uma pergunta, que agora me suscitou isso.
um espírito desencarnado, isso no caso das desobsessões nas casas espíritas, esses espíritos que passaram durante muito tempo nesses processos de obsessão também são curados aí, ou tem um outro pavimento, um outro hospital? Ou esse aí já é para aqueles espíritos que estão já num outro patamar? A desobsessão ocorre nos tratamentos de cura, porque os espíritos são retirados. O Dr. Xavier, certa feita, ele comentou, olha, nós tiramos vários obsessores, toda a reunião de cura. Então, eles tiram os obsessores. São retirados, se não me falha a memória, 7 a 8 ovoides, todo o tratamento de cura aos sábados. 7 a 8 ovoides. Os ovoides, em geral, são colocados por obsessores na pessoa obsediada, né? Então, a obsessão, ela é tratada a nível do diálogo, nas reuniões mediúnicas, mas é tratada também nas curas, através do desligamento, assim como acontece nas salas de passe, né? O choque anímico, existem, na realidade, desobsessões, que afastamentos, na realidade, né? A gente fala desobsessão, mas, na verdade, são afastamentos do espírito obsessor, porque alguém vai ter que convencer o cabra para ele largar, né? Ele está com ódio, ele quer vingar, coisa e tal. O obsidiado não é nenhum anjinho, não é nenhuma vítima, na realidade, ele é vítima dele mesmo, porque ele fez alguma coisa errada lá atrás. Mas o obsessor, ele é retirado. Então, são muitos obsessores retirados nos tratamentos. E outra coisa que acontece, por isso que o Dr. Stephanie, que é o Dr. Arthur Neiva, né, nosso benfeitor, ele pediu 2 horas de evangelização. A gente não está só fazendo evangelho para quem está lá, encarnado, a gente está fazendo o evangelho para os desencarnados. Eu lembro numa reunião pública de terça-feira, que nós tínhamos umas 47, 50 pessoas assistindo à reunião pública, e o Espiritualidade falou através de um dos médiuns da mesa, né, passou um recado. Hoje você vai fazer um trabalho grande, trabalho grande no sentido, você vai falar, né, para os desencarnados que estão acompanhando esses encarnados, né? Então, quando alguém vai para a cura ou vai para um centro espírita, ele costuma levar alguém com ele, um obsessor ou alguém que esteja influenciando, e aí são realizados trabalhos de desobsessão ou trabalhos de afastamento. Talvez eles sejam, inclusive, aprisionados para um próximo diálogo numa reunião de esclarecimento. Eu sei que isso acontece, e acontece no Sheila. Muitos espíritos ficam presos no Recanto de Luz Irmã Sheila e acabam sendo tratados nas mesas mediúnicas. Não somente nas mesas mediúnicas do Sheila. Aonde tiver uma mesa mediúnica trabalhando com vontade de fazer um trabalho sério, eles levam, pode estar sendo tratado em outro lugar também, mas eles fazem desobsessão. É uma resposta longa, mas você vê que tem várias nuances, né? O trabalho do centro é muito grande. E, aliás, você me deu oportunidade para mais uma coisa. 70%, de acordo com Jaider de Oliveira, Jaider Oliveira de Paulo, que é um psiquiatra, 70% dos transtornos de ordem mental, 70% das depressões, elas têm uma influenciação espiritual atrelada. Então, olha o trabalho importante que faz um centro com mesa mediúnica, com tratamento, né? A gente está vendo um afastamento do trabalho mediúnico no centro espírita. A gente percebe que os centros espíritas estão se afastando do trabalho mediúnico. A obsessão é mal do século. Nós precisamos trabalhar muito na desobsessão, precisamos trabalhar muito nisso, porque muita gente adoece por causa da influência espiritual. As energias deletérias do espírito que está com a gente, né? As coisas ruins que ele pode colocar em nós,
como os ovoides, aqueles filamentos todos, aquelas conexões que eles fazem, muito bem descritas em André Luiz, né? Então, são doenças que são provocadas pela própria espiritualidade, que por algum motivo está querendo se vingar da gente, ou por algum motivo está querendo fazer mal para a gente, né? Muitos espíritos se aproximam porque eles têm o mesmo padrão vibratório, não é que eles são ruins, é que eles se afinam com o nosso padrão vibratório. Quem é deprimido, quem sofre de depressão, atrai espíritos doentes, atrai espíritos que também têm problemas. Como o padrão vibratório deles é baixo, nós acabamos adoecendo pelo contágio entre perispírito com perispírito, ou seja, psicoesfera com psicoesfera, nós acabamos desestruturando nossas camadas, nossos corpos sutis, e acabam redundando em problemas de saúde a médio e longo prazo. Ok? Nós temos mais uma pergunta aqui, mas eu queria que você me falou de 6 a 8 ovoides por reunião no sábado, certo? Isso mais ou menos no Sheila. E isso mais ou menos com quantas pessoas, em médias, que são atendidas, que dá essa média de 6 a 8 ovoides que são retirados para o paciente? Na ocasião que ele falou, era uma reunião média. Eu diria que tinha umas 450, 500 pessoas presentes. Claro que ele falou uma coisa meio médio, né? Nós chegamos a ter mais de 1.000 pessoas no Sheila, assim como chegamos a ter 300 pessoas, chegamos até a ter menos, isso depende da chuva, depende de uma série de coisas, né? Mas vamos dizer que é uma média que eles comentaram, né? Muito bem. Vamos fazer essa outra. Você quer continuar ou quer que a gente faça logo essa pergunta aqui, que tem aqui, logo? Fala, pode fazer. Lúcia, da Cidade da Esperança. O falar e ver muito mal, o ciúme, a raiva, o ódio, a vingança, a falta de respeito, etc., também adoece mais que fumar e beber? É difícil eu dizer para você mais ou menos. Por exemplo, tem pessoas que bebem, mas bebem moderadamente. E elas, por exemplo, até os médicos recomendam tomar uma taça de vinho tinto no final de semana, que é um antioxidante, faz bem para a saúde. Ele está bebendo, né? Tecnicamente falando, está bebendo, né? Mas isso não é necessariamente algo que vai criar um prejuízo. Agora, se eu sou um alcoólatra, eu vou criar um prejuízo. Mas eu vou dizer uma coisa muito séria, né? Que as pessoas não prestam atenção. Aquele comentário que eu falei sobre a língua e sobre a vista, isso faz um mal desgraçado para a pessoa que não se controla nos seus comentários. Então, por exemplo, a gente vê verdadeiras batalhas hoje no Facebook. Eu não vejo, mas eu ouço meus parentes comentando a barbaridade que acontece, a divisão política, a divisão partidária, a divisão entre times de futebol. Aliás, time de futebol até que está mais light agora, né? Mas se a gente soubesse o mal que faz, a gente se ligar por frequência vibratória às coisas negativas, nós somos o primeiro a pagar. Quando a gente se liga ao mal, por exemplo, eu posso até ser uma coisa meio neutra. Eu vou lá e assisto um filme que é muito pesado. O que vai acontecer com o meu padrão vibratório? Ele vai cair. A partir do momento que meu padrão vibratório vai cair, eu puxo energias negativas. E elas, na realidade, me sujam, né? Eu estou contaminando, eu estou me sujando pelas energias negativas que eu estou puxando, porque caiu meu padrão vibratório. Estou assistindo um filme de terror, ou um filme que está me dando raiva, ou assistindo um noticiário, algo que me deu raiva, né? A gente, na realidade, puxa isso para nós, porque nossa frequência vibratória cai. Por isso, orai e vigiai, para que a gente não caia de frequência vibratória. Os espíritos que estão à nossa volta, eles têm afinidade com o nosso padrão. Se eu estou elevadíssimo, os espíritos mais atrasadinhos, eles têm dificuldade para influir, né? Porque nós estamos vibrando numa frequência diferente,
né? Outra coisa, por exemplo, que a gente já sabe, porque isso já está escrito em vários livros espíritas, né? A história de ouvir a televisão enquanto está jantando ou almoçando, né? Se a gente soubesse o mal que faz, aquelas coisas negativas que saem daquela telinha na nossa alimentação, por exemplo, a gente já sabe que o cozinheiro ou a cozinheira, né? Hoje são os dois, que está nervoso, está zangado, está com raiva do que está fazendo, chega a contaminar a comida. A comida não sai do mesmo jeito e pode até fazer mal para as pessoas. O que é isso aí? Isso aí tem a ver não só com a desatenção, a raiva que você tem, mas com a frequência vibratória. Então, a gente não deveria nunca se ligar ao mal, porque, na realidade, o maior prejudicado somos nós mesmos. Nós damos abertura a cair padrão, a nossa frequência vibratória e damos guarida a problemas que podem afetar, no mínimo, a gente, do ponto de vista psicológico, né? Eu fico deprimido, eu fico triste, fico com raiva, fico chateado. Eu lembro de um comentário do livro como é que é aquele do Gentil Salvador? E Libertação, acho que é Libertação, não, Libertação é do André Luiz. Tem um livro com um nome muito parecido do Salvatore Gentili, que é sobre liberação, acho que é liberação. Depois eu vejo aqui, porque agora minha mente hoje está meio fraquinha, né? E lá tem um espírito, Salvatore Gentili, hein? Não estou falando de ninguém assim desconhecido. E lá tem o espírito do Arquimedes, que ele comenta, ele faz um comentário, que, aliás, a gente devia prestar muita atenção. Ele diz o seguinte: se o homem encarnado soubesse a quantidade de pessoas que morrem por causa da inveja, nós ficaríamos aterrorizados. Você imaginou? Agora, inveja não é somente porque alguém nos invejou e a gente está morrendo. A inveja que tu tens para o outro, a gente mata a gente também, né? Também. E eu lembro desse comentário, né? E eu lembro de um comentário do Dr. Xavier, que é o Dr. Evandro Chagas. Um dia eu pedi proteção, eu não conseguia dormir, era um inferno, né? Um inferno. E eu pedi para ele, olha, tô várias noites que eu não consigo dormir, eu não consigo me equilibrar, não sei o que fazer. Ele falou assim, olha, eu vou cuidar de você 3 dias. Aí depois ele até retificou, ele disse, não, eu não vou prometer o que eu não posso cumprir. Alguém vai cuidar de você, né? Alguém vai te proteger. Eu lembro até que ele retificou isso. Mas ele falou também, e falou isso para todo mundo, falou para a Verinha, que talvez esteja ouvindo, porque a Verinha gosta de ouvir as palestras sobre medicina, e falou inclusive para a Verinha, fala assim, eu posso proteger o Fábio de tudo, menos uma coisa, da inveja. Sim. Da inveja. Presta atenção. Ainda bem que no meio espírita não existe mais a inveja. É por isso que não desencarna nenhum espírito de inveja. Hoje todo espírita desencarna de coronavírus, mas ninguém mais de inveja. Aí tem a história da inveja branca, né? Eu tenho inveja branca. Aqui em São Paulo tem inveja branca, viu? Como é que é essa inveja branca? Me diga. É inveja sem raiva. Ah, eu invejo porque ele é inteligente, eu invejo porque ele ganha bem, mas eu não tenho raiva, eu não tenho inveja, né? É uma inveja branca, uma inveja que não faz mal, né? O espírito é cheio de coisinhas assim. Só deixa o cabo sem dormir, mas tudo fora isso... Não... Mas olha o que eu falei, inveja. Boa parte dos comportamentos do ser humano são provocados por inveja. Por exemplo, complexo de inferioridade. Por que as pessoas falam tão mal dos outros? Porque, no fundo, elas se sentem inferiores e a única forma de se equalizarem é tentar fazer com que o outro desça no mesmo nível. Mas qual é o cerne, na realidade? O cerne é o complexo de inferioridade. A pessoa se sente um lixo,
se sente inferior, então precisa denigrir o outro para ele não se sentir tão mal. E nesse processo todo entra muito a questão da inveja também, entendeu? Eu invejo ele porque o cabra está trabalhando, está ganhando dinheiro. Eu invejo ele porque o cabra está se esforçando. Mas, no fundo, ele está dizendo o quê? É porque eu não consigo fazer isso. Eu não tenho a força que ele tem. Eu não tenho o desejo, o compromisso que ele tem. Eu não tenho a gana de ganhar o dinheiro que ele ganha. Não tenho a inteligência que ele tem, né? Então, você vê que por isso que é importante o autoconhecimento. O autoconhecimento, porque, no fundo, nossas fraquezas psicológicas é que estão por detrás de muitos comportamentos. O que mais solta a língua são nossas fraquezas espirituais. Exatamente a minha inferioridade, eu me senti um lixo, eu não me senti à altura, eu não consegui, né? Muito bem. Então, vamos, nós paramos o quê? Nas hereditárias, foi, o Fábio? Não, eu ia para a doença bengala. Já ouviu falar da A doença bengala? bengala. Doença Certo. bengala é típica na terceira idade, Tavares. Você vai entrar, um dia desse você vai entrar na terceira idade, e é bom que você saiba. Hoje, você está na Meu sua amigo, casa. eu já tenho uma bengala, meu amigo. Hoje você está na sua casa, você, de certa forma, é um rei, né? É o provedor, é o cara que as pessoas ouvem, você ainda tem uma voz de comando, faz parte da tua função, é o teu papel. Olha bem, aqui em casa a voz de comando é a minha, sabe? Sim, senhora, vou lavar a louça agora. E a mulher aqui em casa, ela se ajoelha para falar comigo, porque toda vida eu estou debaixo da cama com medo, para ela falar, ela tem que se ajoelhar. Mas tudo bem, vamos embora. E aí o que acontece? Daqui a alguns anos, você vai ser apenas. Presta atenção, Tavares, você não está prestando atenção. Eu só pedi água. Daqui a alguns anos, você é um velho caduco que não serve para mais nada, só dá trabalho em casa. Certo? A verdade é essa. Na esmagadora maioria das famílias, esmagadora maioria, então não é todas, a esmagadora maioria, o velho é uma pessoa que perdeu a sua posição dentro do contexto familiar. Agora, Deixa eu só falando lhe bem fazer sério. a interrupção, Fábio. Se Por você exemplo, estivesse, por acaso, mentindo, não existiria asilo no planeta Terra. Mas é como verdade. normalmente Não, você está falando a verdade, aí é por isso que tem muitos e muitos. E aí, desculpa a expressão, tem os asilos disfarçados, que agora é não sei o que para terceira idade, né? E aquele negócio tudo bonito e maravilhoso, mas que não deixa de ser um asilo, né? No pior dos aqui princípios. aqui em São Paulo a gente chama de armazém de velho. Armazém de velho. Então, o que acontece? Nós somos muito novos. Nós fomos criados há muito pouco tempo, Tavares. A gente está na infância psicológica, eu comentei isso na quarta-feira passada. Então, eu sou carente, eu preciso da sua aprovação, eu preciso que você sorria quando eu faço minhas piadinhas, porque senão eu desmonto aqui, entendeu? Eu preciso que as pessoas me aprovem, façam aquele sinalzinho bonitinho no Facebook, porque tá indo bem, legal, então tá indo bem, né? Nós não estamos na fase de um Jesus Cristo ou uma fase de um Bezerra de Menezes, que ele falava a verdade, mas ele não queria, ele não estava esperando a aceitação das pessoas, né? Ele estava esperando que as pessoas aceitassem o que ele falava, porque era melhor para elas. Mas ela não estava preocupada com a aceitação. Não, nós estamos preocupados com a aceitação. Nós estamos cheios de carências psicológicas, estamos na infância. Quando eu chego na minha idade, daqui a uma semana eu vou fazer aniversário, quando chegar na minha idade, quando você chegar na minha idade, a gente ainda continua tendo as carências afetivas. E quando você começa a ser colocado de lado, você começa a sentir isso, entendeu? As pessoas não falam com você por dois motivos. Já não falam com crianças, né? Porque as crianças dão trabalho. Com velho é pior ainda. Então, tem isso. Também tem a questão da surdez. A gente começa a perder a audição,
as pessoas ficam, já não têm paciência, não têm vontade de ficar repetindo, né? O que é que eu faço? Eu tenho 60, quase 65 anos de experiência. Eu vou pegar uma doencinha para tirar o meu filho, a bunda do sofá. Eu vou ficar meio doente porque ele é obrigado a me levar pelo menos no médico, ou pelo menos chamar o Uber, para que o Uber me leve para o médico, certo? Então, nós no Sheila, nós temos muita gente que chega de idade, que na realidade tem a doença bengala, adquiriu algum problema por falta de amor. O amor é o maior alimento do ser humano. Nós ainda não entendemos. Jesus, ele é tão sábio que ele só faltou dizer: boa parte da nossa alimentação é o amor. O amor é que alimenta nossas células. O amor é que alimenta o espírito, entendeu? Ele não disse isso, não foi registrado no Evangelho, provavelmente porque os donos de armazém proibiram que colocasse isso no Evangelho. Então, chega gente lá que é carente, tanto que eu tenho uma senhora que eu adoro, que ela vem lá para tomar o abraço do amor. Ela chega para mim e fala: eu só vim aqui para tomar o teu abraço. Eu pergunto: você vai fazer algum tratamento? Não, eu só vim tomar um abraço. Porque ela vem de uma outra cidade para tomar o meu abraço, porque provavelmente ela não tem esse abraço na cidade dela, né? Então, as doenças, criança provoca doença nela mesma por falta de amor, de afetividade. O adulto faz isso, mas os idosos mais ainda, né? Então, são doenças que só vão ser realmente debeladas o dia em que voltar a ter esse afeto dentro de casa, entendeu? Que se perdeu muito, porque uma das coisas mais hediondas que foram feitas nesse país nos últimos 20, 30 anos é a tentativa da desarticulação da célula-mãe da sociedade, que é a família, né? Eu lembro do Dr. Arthur Neiva, lá através da psicografia do Edson Barbosa, num centro espírita em São Paulo e no centro espírita Recanto de Luz, vieram duas psicografias que se complementaram, e ele falou para mim, através da boca do Edson, né, que havia uma tentativa de destruir a família, que aqui no Brasil estavam tentando destruir a família. A mídia, principalmente, mas não era só a mídia, não. Meios políticos estavam fazendo isso, né? Então, olha, por isso que nós temos tanto suicídio, por isso que e o pior índice de suicídio é entre os idosos. O maior índice per capita de suicídio são os idosos. E o segundo maior índice de suicídio entre os adolescentes. Olha, começa a ligar as duas formas da pirâmide. Liga as coisas, né? O que está faltando? Amor na família. Amor não... Eu sei, é uma coisa etérea, é algo difícil para a gente explicar. Nós nem sabemos o que é amor. Mas se a gente se preocupar com aquela frase de Jesus: fazei ao outro o que quereis que vos façam, mesmo que seja, digamos assim, sem sentimento, mas eu vou fazer porque Jesus disse que tem que ser feito, entendeu? Eu vou me interessar para conversar com o idoso, eu vou me interessar para conversar com a criança, né? Eu vou fazer com que ela perceba, que eles percebam que eu sou importante, que eu ainda tenho voz, que eu estou sendo ouvido. Não quer dizer obedecer, quer dizer pedir opinião, quer dizer saber como está, o que está acontecendo, o que é que você pensa a respeito. Cada um tem que tomar decisão própria. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos que aprender a tomar decisões, mas é através da opinião dos outros. Então, esse respeito está faltando e acaba gerando as doenças bengalas, entendeu? Autopunitiva, por exemplo, eu posso linkar com suicídio de criança e adolescente. Eu me sinto... Olha, uma vez um psiquiatra, eu acho que eu comentei isso com você, o psiquiatra lá, o José Condoto, ele falou: tem famílias que os filhos estão em 8º lugar na escala de valores. Você acha que o filho não percebe isso? Você acha que o filho não percebe isso? Que ele está atrás do cachorrinho? Está atrás do gatinho? Né? E como é que eu reajo? Eu, psicologicamente, que sou ainda criança e estou na infância.
eu não valho nada, eu não tenho nenhum valor, eu devo realmente ser uma porcaria, né? Para não ter amor, para estar em 8º lugar, quer dizer que tem 7 coisas melhores do que eu, entendeu? Então, tem muitas doenças que são provocadas dessa forma. Suicídio provocado. Eu contei o caso das duas garotas que eu atendi. Na verdade, foram elas que me atenderam, né? Porque eu aqui aprendi com elas e hoje falo um pouquinho a respeito de suicídio na faixa etária dos adolescentes, né? Então, Agora, fora isso, essas doenças autopunitivas, elas podem vir já ancoradas do plano espiritual, ou isso é uma coisa que você vai, como a bengala, você vai adquirindo de acordo com a sua encarnação? elas De podem acordo ser, elas com o andar podem da encarnação? aqui e lá, podem ter sido trazidas. Por exemplo, eu me considero um verdadeiro monstro. Então, eu fiz muita coisa errada no passado, eu trago esse transtorno, esse desequilíbrio, e eu fico me punindo de forma inconsciente. Eu trouxe, né? Mas eu tenho aquelas que eu adquiro agora. Por exemplo, o duelo. Tem aquele capítulo do duelo do Allan Kardec, que quando a gente lê, tem muita gente que fala, pô, mas não tem mais duelo hoje. O pior duelo está acontecendo hoje, não naquela época. Porque naquela época, o duelo eram de armas. Você matava o corpo físico e ficava assim mesmo. Hoje, tem pessoas que desequilibram psiquiatricamente o cônjuge ou o filho de tal forma que leva 2 reencarnações para botar o nego de volta. Desculpe a palavra, não quis ofender ninguém. Tá certo. Meu sogro, eu chamo ele de nego, mas ele não é. Branquela que nem eu, tá? Não, eu peço desculpas porque muita gente se ofende, né? E eu vou passar, inclusive, agora a processar todo mundo que me chama de branco. Mas voltando. Mas olhe bem, o duelo, certa vez alguém fez um comentário com relação ao duelo. Disse, meu amigo, 4, 5 espíritos que falaram sobre... É um item muito grande. Eu digo, olhe bem, se Kardec deixar esse item muito grande, é que ele tem algo a ver. Não é à toa. E olha, são mensagens de Santo Agostinho, se eu não me engano, de Feleno. Só tem espírito de alta hierarquia naquele negócio do duelo. E pouca gente percebe o que você percebeu, que eu também já percebera, certo? Dessas possibilidades, que isso era uma mensagem para os duelos atuais, de todas as maneiras, principalmente nessa época agora. Tem pessoas que se suicidam pelo desequilíbrio psicológico gerado por alguém em casa que é mais forte psicologicamente, ou grita mais, coisa e tal. Eu conheço, aí são casos meus, né? Não tem nada a ver com Sheila. Pessoas que carregam danos psicológicos há 2 reencarnações. Há 2 reencarnações. O que pior duelo? Aquele que mata o corpo e depois acabou? Ou é aquele que deixa sequelas 2 reencarnações, 3 reencarnações? Né? E hoje nós estamos ficando muito sofisticados na forma como a gente destrói as pessoas. Né? Nós destruímos muito as pessoas de uma maneira muito fácil. E muito usando o quê? Isso aqui, ó. A língua. Muito bem. Meu amigo, nós já estamos aí a 3 minutos da hora. A gente agradece porque eu tenho uma surpresa muito boa para você, você sabe, não é surpresa para você, mas vai ser para muita gente. Então aí, né, nós temos aí quarta-feira, como sempre, Fábio Dionísio, a Medicina da Alma. Mas eu vou adiantar um pouquinho, eu vou adiantar no tempo e no espaço, depois eu volto para falar desse pessoal todinho, porque na próxima quarta-feira nós teremos Edson Barbosa e o nosso querido Fábio Dionísio, nosso querido Edson, 35 anos de experiência com a medicina do além, vai estar aqui fazendo os programas conosco, que eu espero que seja muito mais do que um programa, certo? Eu queria pedir a você e agradecer a você, porque era um sonho que eu tinha muito tempo de conversar com o Edson e foi possibilitado por você, porque até o Alamar Regis tentou e ele não conseguiu. A gente ia fazer uma tabelinha e terminou ele desencarnando,
e nós deixamos para lá. E você apareceu para que isso pudesse ocorrer, eu quero já aqui lhe agradecer. Então, hoje nós tivemos você fazendo esse trabalho brilhante, muito interessante, essas doenças todas que você elencou. Amanhã nós teremos o pessoal de Mossoró, da Sociedade Espírita de Mossoró, completando 43 anos. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, porque ontem nós tivemos o pessoal do Siridó, 45 anos de existência lá do Núcleo Espírita Seara de Luz, um trabalho muito bom com Alisson e com Edson, muito bom. Na quinta-feira nós teremos o Denilson Maílson Euro falando sobre a resistência espiritual de Mossoró, com a Sociedade Espírita de Mossoró, 43 anos de existência. Na sexta-feira nós teremos o nosso irmão Geraldo Capete, que entre outras coisas, é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, e vai trazer aqui para a gente, na próxima semana, o Carlos, o irmão dele, também vai estar aqui com a gente. O livro Espírita esclarece, consola e edifica. Aí no sábado e no domingo, nós teremos o nosso irmão Gerson Oliveira, de Salvador, do Centro Espírita Viana de Carvalho, que vai falar sobre a morte e o desligamento. E na segunda e na terça, nós teremos o nosso irmão Nicola Fratati, que ele vai falar sobre a vida e a obra do gigante deitado, nosso querido Jerônimo Mendonça. Ele viveu e conviveu, inclusive esse novo livro aí, Novos Casos de Jerônimo Mendonça, o grande divulgador do Espiritismo, inclusive Centro Espírita Cearense de Jesus, se não me engano, em 1969 ou 70, foi o próprio Jerônimo Mendonça, ele hoje trabalha lá, o próprio Jerônimo que fundou. E na quarta-feira, Edson Barbosa e Fábio Dionísio vão estar aqui com a gente. Na quinta-feira, depois do Fábio, nós teremos 30 anos de Farol do Alto Oeste, da Casa Espírita Renascer, lá no Alto Oeste, lá na Tumba do Elefante. A Alcídia Batista, Soraya Vieira e o Francisco Fernandes estarão aqui conosco. E fechando a semana, próxima semana, o nosso irmão Luiz vai estar aqui com a gente falando sobre essa coisa linda, que é justamente o Scooby-Doo, a Turma do Manda-Chuva, Fred Flintstones, a Turma do Jetson e a Turma da Mônica, versão voltado para a evangelização. O nosso irmão Luiz Rivas, né, vai estar aqui falando justamente dessa nova possibilidade da divulgação e da evangelização na casa espírita. E quero convidá-los, que vai ser um momento muito interessante, nosso irmão Edson e Fábio, no próximo dia 15 do 7. Você faz aniversário que dia? Você disse que era aqui uma semana, é dia 15, vai dizer que é dia 15. 18. 18, pronto. Então a gente vai comer o bolo dia 15, sem problema. E a gente vai pedir para você ser o portador da nossa rogativa ao Mestre Jesus em forma de prece, meu amigo. Muito obrigado por tudo que você tem feito e realizado aqui conosco, com um carinho muito grande e muito maravilhoso. Muito obrigado mesmo, de fato e direito. Eu que agradeço. Então, vamos lá. Vou pedir para vocês se concentrarem. Quando a gente fecha os olhos, se concentra mais, né? E agradeço. É verdade. É verdade, sim, né? Os olhos também são complicados. A gente vai pedir, em primeiro lugar, agradecimento. Vamos agradecer, não pedir, agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo e à espiritualidade que nos amparou, a todos nós, na noite de hoje, para que nós tivéssemos mais um encontro amigo, mais um encontro de irmãos, dispostos a aprender, dispostos a crescer. Agradecer aos nossos mentores, que tanto fazem por nós, né? Nós somos muito esquecidos por nós, mas eles fazem tanto por nós. Agradecer a oportunidade que nos é dada através desses irmãos aí de Natal, através da web rádio, através dos vários faces que estão conectados e assim por diante. Agradecer essa bênção que é a vida, agradecer o fato de sermos espíritas, né? Quantos, na realidade, poderiam ter os benefícios que nós temos? Muitos de nós temos esses benefícios, não por méritos, mas por bênção de Deus,
para que, através do nosso trabalho redentor, possamos apagar um pouco essa penca de pecados que nós carregamos. Agradecer por termos usado o tempo corretamente na noite de hoje, né? E pedir por esse Brasil, pedir por tanta dificuldade que a gente tem, tanta turbulência, tanto desespero, tanta fome, tanta doença, tanta solidão que a gente vê ainda nesse rincão, que terá que se tornar a pátria do Evangelho, coração do mundo. Que Deus e Jesus que Jesus seja cada vez mais iluminado, para que realmente a gente consiga transformar esse planeta, mas antes o Brasil, na pátria do Evangelho, coração desse planeta, né? E assim deixo a todos com meu coração cheio de gratidão por mais esse dia. Muito bem, meu amigo. Muito obrigado. Deus que lhe pague. Até quarta-feira próxima, aí num programa todo especial com o nosso irmão Edson e você. Muito obrigado. Recomendações aí a todos de São Paulo. Valeu, irmão. E até amanhã de manhã. Se Deus Tchau. quiser.